Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao Judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista com Itamar Batista, representante da Childhood Brasil, uma organização que lida com a proteção de crianças e adolescentes em parceria com empresas, com a sociedade civil e com o governo. Itamar Batista fala da necessidade de se treinar o pessoal que lida com o depoimento de crianças e adolescentes, a justiça e a polícia. Na justiça, eu acho que nós podemos dizer que nós temos o que comemorar, pois o número de salas, eles aumentaram bastante. Além da entrevista, o programa vai mostrar: entra em vigor neste mês a lei que obriga os tribunais do país a terem salas especiais para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. O Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes avança e já reúne dados de 16 penitenciárias femininas. E ainda, as notícias de tribunais pelo Brasil. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Um crime brutal que chocou o país. 18 de maio de 1973. A menina Araceli Crespo, na época com 8 anos, desapareceu ao sair da escola no Espírito Santo. As investigações indicaram que ela foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. Quase 45 anos depois, o crime continua sem solução. Araceli virou símbolo da luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Brasília, a data do sumiço da garota deu nome a este centro de atendimento a menores, vítimas de violência sexual. É a 6ª unidade do tipo no país. Locais de referência também foram criados em Porto Alegre, Belém, Teresópolis, no Rio de Janeiro e em Vitória da Conquista. Meninos e meninas primeiro passam por esta ludoteca e recebem ajuda especializada. Enquanto isso, a família é ouvida por agentes de polícia que fazem o boletim de ocorrência. Na sequência, vem o atendimento psicossocial para diminuir riscos e danos aos envolvidos. Se preciso, a vítima é encaminhada ao hospital e ao Instituto Médico Legal. Apenas no ano passado, 245 casos chegaram à unidade. Mais de 1.300 atendimentos foram computados. E não para por aí. É nesta sala que uma das partes mais importantes do atendimento é realizada. Aqui, psicólogos e assistentes sociais fazem a escuta especializada. Enquanto a vítima de violência descreve o que aconteceu, do outro lado, técnicos acompanham pelo monitor os relatos, garantindo que, no futuro, a fala seja usada para a proteção da criança e do adolescente. A Juliana coordena o centro desde a inauguração em 2016. Participa ativamente das escutas. Ela é filmada. Para quê? Para evitar a possibilidade de retratação. Acho que a criança seja pressionada ao longo da primeira escuta dela, da primeira revelação, até ela chegar em juízo. A gente tenta evitar que ela seja pressionada para mudar de ideia, para mudar seu relato, para implantar memórias, enfim. Então essa escuta ela é gravada também para estar subsidiando e para a gente estar escutando também o que essa menina fala várias vezes, para estar entendendo quais são as implicações, se a gente precisa acionar algum outro membro da rede de atendimento, enfim. A escuta especializada, feita por órgãos da rede de proteção, no entanto, difere do depoimento especial, usado durante julgamentos de casos de violência contra menores. Mas ambos estão previstos na Lei 13.431, de 2017. O objetivo principal é acabar com a revitimização de crianças e adolescentes. O Ministério Público entende que, por vezes, a mídia tem elementos suficientes para abrir a queixa-crime. Então, abrindo a queixa-crime lá pelo Ministério Público, você já vai ter o início do processo. Então, isso dá muito mais celeridade do que só acontecer de abrir a queixa-crime depois de encaminhado pela delegacia ou depois de uma investigação iniciada, alguma coisa nessa linha. A entrevista especializada, quando ela dá elementos, ela é mais um elemento que subsidia a decisão do juiz, que subsidia a intervenção do promotor. Para fazer as entrevistas, os funcionários seguem todo um protocolo. O treinamento é dado pela ONG Childhood.
A organização foi fundada pela rainha Silvia, da Suécia, defensora dos direitos das crianças. Há um ano, ela esteve no país para firmar um acordo de cooperação com a presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Elas renovaram a parceria para o combate às violências física, sexual e psicológica e incentivaram um depoimento especial no Poder Judiciário. Vivemos numa sociedade adulto-centrada, que não tem nenhum profissional hoje que sai de uma formação acadêmica, que sai preparado para fazer uma escuta especializada com criança e adolescente. Então, a nossa tarefa aqui é preparar as pessoas para que elas tenham condições de entrar no universo da criança e poder ajudá-la a narrar da melhor forma que ela pode, o que aconteceu com ela. Tribunais de Justiça tiveram 12 meses para se adequar às normas e instituir salas de depoimentos especiais. A lei entra em vigor no mês de abril. É considerada por especialistas um grande avanço. A própria lei, ela já é uma vitória imensa. A garantia de que a criança não vai estar sendo exposta ao seu autor quando falar da violência já é um avanço imenso, porque a gente tinha várias situações da criança falando em juízo na sala de audiência, olhando para o autor num processo de quase acariação, né? Onde o advogado perguntava coisas horrorosas, principalmente para as adolescentes. Então, assim, a lei já é um avanço por si. Agora vamos ver a entrevista com Itamar Batista, da Childhood Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente de advocacy da ONG Childhood Brasil, Itamar Gonçalves. Muito obrigada pela participação no Link CNJ. É sempre um prazer estar com vocês. Itamar, como prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes? Com muita informação e conversando com crianças e adolescentes. Nós temos dois formatos, né? Um que a gente chama de abuso sexual contra criança e adolescente, e o outro da exploração sexual contra criança e adolescente. A exploração é aquela que envolve algum comércio, algum dinheiro, alguma troca com a criança, feita mediada por um adulto, e o abuso sexual, que é o mais difícil, que acontece lá entre quatro paredes, que ninguém fala e é basicamente um tabu na nossa sociedade, é aquele que agride fisicamente, com contato ou sem contato, essa criança ou adolescente na sua sexualidade, né, ferindo a sua dignidade sexual. Mas conversa e informação por si só, elas são suficientes para isso? Olha, é um caminho, né? Se você prepara essa criança desde cedo, é óbvio que nós temos situações diferentes, mas se você prepara essa criança desde cedo, muitas vezes o fato da criança dizer ou não, ou relatar o que está acontecendo para outro adulto, vai inibir uma situação de violência sexual. Ou procurar, inclusive, um profissional no qual ela confia. Pode ser alguém da saúde, com o qual ela tem contato, ou alguém da educação, que é mais comum, inclusive, esses relatos chegarem nesse espaço da educação, né? E relatar o que vem ocorrendo, ou a forma, ou a ameaça, ou a sedução, do qual essa criança ficou constrangida. O importante é que ela fale, de fato, que está acontecendo algo que ela desconhece, ou que ela está sentindo ali um desconforto, né? Agora, o papel de mediador dessa relação é do adulto, né? Então, os professores, os cuidadores, os pais, os responsáveis por crianças e adolescentes precisam acompanhar a dinâmica e ver se há uma mudança de comportamento e o porquê dessa mudança do comportamento de crianças e adolescentes, né? Mas promovendo sempre a abertura para que ela possa falar de forma tranquila e que seja acolhida na hora que ela for falar. A lei que institui salas especiais para depoimento de crianças e adolescentes completa agora em abril um ano. De lá para cá, do ano passado para agora, muita coisa avançou? Olha, nós ficamos bastante felizes com a aprovação dessa lei, da 13.431. No entanto, o desafio ainda é muito grande, né? Essa lei, ela prevê que os municípios, de fato, implante o atendimento integrado a crianças e adolescentes, né? Quando existe a notificação. Então, existe uma mobilização que tem que ocorrer nacionalmente no sentido de implementar ou centros de atendimento integrados de crianças e adolescentes vítimas de violência, em especial a violência sexual, ou criar-se um fluxo do atendimento de crianças e adolescentes. Então, nós temos um pedaço
dessa lei, que vai falar direto e dialogar diretamente aos profissionais que atuam no executivo, e um outro pedaço que vai dialogar com os profissionais que estão na justiça. Na justiça, eu acho que nós podemos dizer que nós temos o que comemorar, pois o número de salas, eles aumentaram bastante, e hoje os tribunais de justiça, que atende diretamente crianças e adolescentes na prática do depoimento especial, também teve um avanço significativo. No entanto, não são todos os tribunais ou não são todas as comarcas onde a criança tem voz, onde a criança pode relatar o que aconteceu, a situação de violência, de forma acolhedora, né, de forma protegida, né? Lembrando que a voz da criança é o que vai fazer a diferença, digamos assim, neste processo, né? Se ela não falar, ninguém vai saber desse crime que ocorreu. E a voz da criança também, ela acaba sendo poderosa frente a quem está presidindo essa sessão, que no caso é o juiz de direito. Vocês são os grandes responsáveis por treinar profissionais, psicólogos, assistentes sociais para lidar com depoimentos dessas crianças e adolescentes. É um trabalho bem árduo. Bastante, e desafiador, porque é uma metodologia que não existia no país, né? Nós tivemos uma iniciativa pioneira lá em 2003, por um juiz lá na cidade de Porto Alegre, mas a metodologia em si, né, nós fomos construindo ao longo desses anos, né? Então, essa parceria com o Conselho Nacional de Justiça, já em 2008, 2009, para a gente pensar um processo formativo, mas um processo formativo que pensasse, que se pautasse por um protocolo. Então, nós terminamos de trabalhar e testar uma pesquisa, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, e é nesse protocolo que nós nos pautamos para realizar essa formação. Lembrando que o protocolo de entrevista forense, ele não é um instrumento de interrogatório dessa criança, mas é a possibilidade dessa criança falar de forma protegida e que ela tenha voz, de fato, nesse espaço e nesse momento em que ela está fazendo essa fala, mediada por um profissional. A grande diferença ao nosso entendimento é que essa criança ela está falando apenas com uma pessoa e ela teve todo um aquecimento para chegar e fazer esse relato e o nosso maior desejo é que ela faça esse relato apenas uma vez, né, da violência e do fato que ocorreu com ela. Agora, a ideia é que nesse relato ela possa então fazer para essa pessoa que foi treinada, que foi formada nessa técnica da entrevista forense, né? Que ela não precise mais falar desse fato ocorrido com outros profissionais. Imagine uma criança chegando numa sala tradicional de audiência, onde ela vai ter na sua frente a pessoa que cometeu essa violência contra ela, que ela vai ter na sua frente um juiz que ela nunca viu na vida dela, um promotor de justiça que ela nunca viu na vida dela, e os outros profissionais que compõem essa sessão. Então, a ideia é que, de fato, a gente tivesse um espaço que fosse mais acolhedor, mas, sobretudo, um espaço que garantisse e que protegesse a criança nesse momento da revelação. É claro que a criança ela pode, inclusive, pedir para ir para essa sala de audiência onde estão todos os adultos, inclusive aquele que cometeu a violência contra ela. E isso, quem está presidindo a sessão vai ter que ponderar e vai ter que olhar para esse pedido, por que ela está fazendo esse pedido. Agora, a ideia é que a maioria das crianças, né, de fato, sejam ouvidas, né, tenha a escuta de forma protegida, né, e que tenha a sua voz garantida nesse processo. E da voz da criança não é algo nosso, a própria lei modelo das Nações Unidas já fala, né, da proteção da criança nessa situação, quando ela tem questões administrativas atinentes a ela ou em processos. É dizer basicamente não à revitimização. Exatamente, esse é o sentido. Eu acho que
é o maior feito dessa lei. É óbvio que a lei inova ao tipificar as situações de violência, a primeira vez que aparece numa lei nacional, mas ela, tanto a escuta especializada da criança e do adolescente, um profissional na saúde, um profissional na assistência, no CREAS, no CRAS, ele não precisa, muitas vezes, entender ou saber como foi, por que foi, quantas vezes foi, né, para aplicar uma medida, um atendimento profilático da criança, para se fazer um exame de corpo e delito dessa criança, ou mesmo para encaminhar essa criança no pós, né, ou seja, solicitar uma medida protetiva para a criança ou para o adolescente, né? Então, e aí nós entendemos que essa via crucis que a criança faz pelos serviços acaba revitimizando a criança de diversas formas. E olha só, o grande resultado dessa revitimização é que a criança desiste nesse processo, né? E a gente não precisa dizer quantos anos isso leva, né? Então, depois de 4 anos, está falando do mesmo assunto, chega um momento que a criança fala, olha, eu inventei tudo isso, né? Só me deixa em paz, eu não quero mais falar disso. Isso é muito comum. Você ter relatos como esse, ou encontrar relatórios, né, tanto na delegacia de polícia como no próprio judiciário, né, com esses termos, né, enfim, eu estava mentindo naquele momento, né. O que significa isso? Uma outra situação que muitas vezes você não cessa a violação, essa violência cometida contra as crianças, né? Então, se tem outras crianças naquela comunidade ou naquela família que são vítimas de violência, nesse caso da violência sexual, se você, né, se essa voz não tiver credibilidade ou se não tiver a possibilidade de fazer essa fala de forma protegida, então essa violência ela vai persistir naquele núcleo, né, naquela comunidade. No próximo bloco vamos ver: o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes avança no país. Até já. O Link CNJ está de volta e agora vai falar do Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. Esse programa do Conselho Nacional de Justiça está em andamento e pretende não só mudar a situação dessas presas, mas principalmente amparar os filhos delas. Lotado, 18 mulheres no chão, foi para dormir, tá assim de pessoas. A jornalista Nana Queiroz entrevistou cerca de 100 pessoas do sistema carcerário em diversos pontos do país, mas principalmente mulheres presas. Em 2015, ela lançou Presos que Menstruam. O nome do livro, segundo Nana, tem uma explicação. As cadeias brasileiras foram feitas por homens e para os homens. Quando eu digo isso, eu não estou falando de pintar paredes de presídios de cor-de-rosa, não. Eu estou falando de especificidades biológicas e sociais das mulheres, né? Em algumas penitenciárias, a adaptação para o presídio para mulheres é tão parca que os chuveiros só têm cobertura até a cintura. Esquecem-se que as mulheres têm seios, né? E que elas podem querer cobrir os seus seios quando elas tomam banho. O livro mostra que a situação da mulher presa fica ainda pior se ela está grávida ou amamentando. Eu cheguei até a sonhar com uma mulher que eu conheci num presídio no Pará, que era uma mulher tão magra, ela estava tão desnutrida que o corpo dela era cheio de pontas, assim. E ela chegou para mim e falou assim, eu estava grávida de 3 meses e eu perdi o meu filho. Eu contei e ninguém fez nada, ninguém me deu uma curetagem. E agora eu tô aqui cheia de febres e dores no abdômen. Eu acho que meu filho está apodrecendo dentro de mim. Eu conheci gestantes que receberam tapas na barriga e os policiais disseram: tomara que morra antes de nascer para não ser mais um marginalzinho chegando no mundo. A produtora cultural Lídia Oio ficou tão chocada com as histórias que decidiu levar o livro para as telas. Ela produz um curta-metragem e quer montar uma minissérie. Escolheu uma personagem chamada Gardênia para ilustrar o horror que as mulheres vivem nas prisões. A gente começa abordando o nosso filme com esse drama, assim. Uma mulher parindo algemada. E aí a médica fala para o policial: você acha que ela vai sair daqui correndo com os filhos entre as pernas, escorregando entre as pernas?
É só um homem para pensar uma coisa dessa, né? Uma mulher está num trabalho de parto, não tem a menor condição, tira essa algema daí. O Conselho Nacional de Justiça trabalha para mudar essa realidade. Para isso, investiga quem são as mulheres presas no Brasil, principalmente as que estão grávidas ou amamentando. Desde dezembro, o CNJ faz um levantamento mensal para saber onde essas mulheres estão presas, em que pé estão os processos e a idade dos filhos, que muitas vezes nasceram nas prisões. Esses dados farão parte do Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes. A equipe coordenada pela juíza auxiliar do CNJ, Andremara dos Santos, já esteve em penitenciárias femininas de 16 estados e do Distrito Federal. O trabalho não é apenas mudar a situação em que as mulheres vivem nas prisões, mas principalmente amparar os filhos dessas detentas. Uma criança que está dentro de um estabelecimento prisional, ela está em uma situação de risco, ela não está em uma situação normal, que seja da esfera dos seus pais, de seus familiares, não. Ela está, quer queiramos, quer não, ela está sob a custódia do Estado. Então o Estado tem que garantir, assegurar todas as condições para a proteção do seu melhor interesse. O que o CNJ quer é impedir aquilo que quem conhece as prisões sabe que acontece. Os filhos pagam pelos erros dos pais. Os que convivem com essa realidade pagam um alto preço por isso. Desde os bebês até os meninos que têm que passar por revistas constrangedoras para visitar os pais, né? Eu lembro que uma vez eu estava no presídio, tinha uma moça que era estrangeira da África e ela tinha que cumprir a pena dela aqui no Brasil. Só que eles não podiam tirar o filho dela, eu acho, né? E esse menino ficou até grande lá no pátio do presídio. Ele já corria, já andava, já queria brincar de bola com as presas no presídio. Criado dentro da prisão? Criado dentro da prisão, porque não sei a idade correta que ele tinha, se eu não posso afirmar se ele tinha 1 ou 2 anos, mas ele já era bem grandinho, ele já andava, já estava aprendendo a falar. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quem pode se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção? Letra A: qualquer cidadão maior de idade sem condenação na justiça e que comprove condições financeiras. B: as pessoas maiores de idade aprovadas pelos gestores do cadastro. C: os candidatos a pais adotivos precisam ser maiores de idade e também têm de ter pelo menos 16 anos a mais do que a criança, além de fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Há pouco, nós perguntamos: quem pode se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção? A resposta certa é a letra C. Os candidatos a pais adotivos precisam ser maiores de idade. Também tem de ter pelo menos 16 anos a mais do que a criança, além de fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica. Vamos ao giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. A violência doméstica continua a preocupar o país. Apenas no ano passado, mais de 1.270.000 processos do tipo foram abertos. É como se 1 em cada 100 brasileiras entrasse com ação na justiça por causa desse tipo de crime. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça indicam que, proporcionalmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi o que mais recebeu processos, quase 31 a cada 1.000 mulheres. Na sequência, vem o Tribunal de Mato Grosso, com 27 ações. Na terceira posição aparece o Acre, com 22 casos a cada 1.000 mulheres. Entre os tribunais com menos registros estão o de Alagoas, o do Rio Grande do Norte e o do Rio Grande do Sul. Mais um estado concluiu o cadastramento da população carcerária. Sergipe passa a ser o primeiro do Nordeste a ter todos os dados de detentos inseridos no novo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O levantamento mostra que 4.700 presos estão sob custódia. Deste total, 1.200 cumprem pena após a decisão transitada em julgado.
Outros 400 tentam reverter a condenação nas instâncias superiores e 3.100 ainda aguardam julgamento. Com a adesão de Sergipe, o cadastro passa a contabilizar 84.100 presos em todo o país. Ainda faltam os dados completos de outras 24 unidades da federação. Outra notícia de Sergipe: o Tribunal de Justiça do Estado é o primeiro do país a conseguir uma autorização para pré-destruir armas antes de levá-las para o Exército. O aval veio do comando da 6ª Região Militar. Esta é a prensa hidráulica motorizada que vai inutilizar os armamentos. A iniciativa serve principalmente para garantir mais segurança a funcionários e frequentadores de fóruns do Estado. Com essa rotina, com esse procedimento, nós elevamos a nossa segurança institucional de forma que nós não temos mais a custódia de armas, porque elas, assim que chegam, são imediatamente destruídas. O objetivo da pré-destruição é zerar o estoque de armas que podem representar perigo para a população. Desde o ano passado, o CNJ faz parcerias com tribunais brasileiros para que eles enviem ao Exército armamentos e munições apreendidos e que já sejam desnecessários ao processo penal. Parte do material é destruída e a outra é reaproveitada por forças policiais. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça é garantir o direito de todos, a igualdade, é tratar todos no mesmo nível, respeitar cada diversidade de cada um, fazer o que é justo. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, 12h30, às terças-feiras, 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.